anos, houve um momento em que, de tanto mergulhar nisso, chegou aquele momento em que enxergou e que a visão permaneceu e que essa paz se estabeleceu e, independente do ego, das dificuldades da pessoa biográfica que eras, então houve esse momento que olhou, reconheceu a paz que veio desse entendimento, e isso como se fosse assim, é uma pergunta, né? Isso aconteceu e assim, acabou, o problema acabou, né? Acabou nesse sentido, eu agora enxerguei, eu vi o que sou e, consequentemente, agora eu vejo o que é o mundo e o que são as pessoas. É assim que aconteceu em algum momento para si, lá no retiro? Sim, e antes. E continua a acontecer assim, não é? E então, quando eu viajei para Rishikesh, não é? A primeira vez que eu fui para Rishikesh foi muito forte, não é? Eu conheci o Swamiji aqui em Portugal e depois no ano a seguir eu fui logo ter com ele, não é? O Swamiji. Fui logo ter com ele e as aulas dele sempre foram muito, muito, muito esclarecedoras para mim. Era como se a minha mente tivesse a capacidade de se ajustar à forma de pensar do Swamiji. Tudo o que ele dizia fazia todo o sentido para mim. Então esse amor ao Swamiji tornava as aulas e toda a prática de yoga que eu já tinha tido, a acupuntura, não é? Foi uma busca longa, de muitos anos, não é? E uma dedicação muito grande, não foi só com o Swamiji, não é? O Swamiji foi, ok, estás preparado, está aqui o teu mestre, aproveita, não é? E a minha mente, eu lembro, ela ficava colada no Swamiji. Muitas vezes eu nem me lembrava do que estava ao meu lado, não é? Então o que aconteceu era, o Swamiji falava e era como se ele estivesse dentro da minha mente. O foco nele era tanto que era como se ele estivesse dentro da minha mente, ou seja, como se ele estivesse... Eu emprestei-lhe a minha mente, não é? E é isso que realmente é Shravanam, ouvir o ensinamento. É deixar que a tua mente faça a viagem com a mente do professor. E na medida em que essa capacidade de foco é máxima, nessa medida não há distrações. E a aula de Vedanta tem essa coisa típica de que uma coisa encaixa-se na seguinte, e a seguinte vem buscar a outra, e passado uma hora, uau, era isto. Estão comigo? Era mesmo isto. E com Swamiji era sempre assim. Ele tinha essa capacidade de falar para toda a gente, não é? E então, associado ao Rio Ganges, sim, houve grandes insights. Eu lembro no meu primeiro insight com Swamiji foi quando ele descreveu o Saraswati. E quando ele disse que tudo neste mundo era conhecimento, que não havia matéria. Então eu vi claramente, nossa, não é? E depois tínhamos o nosso tempo de andar livre, a vaguear por Rishikesh, no Ganges e assim, e era a pessoa tem que se adaptar àquilo que nasceu aqui dentro, não é? A pessoa tem que se adaptar, não é? É quase como, ok, agora... vamos dizer assim, o Paulo antigo tem que se ajustar a certas coisas. Esse ajustamento demora o seu tempo. Demora o seu tempo. Porquê? Porque os hábitos comportamentais, não é? Eles estão enraizados. Muito enraizados. São hábitos comportamentais do pai, da mãe, do irmão, da família. Quer dizer, uma data de coisas que nós enraizamos aqui e que são sinapses que disparam juntas há muitos, muitos anos, há muitas, muitas vidas até. Não é? Então há um hiato entre a visão que a pessoa ganhou e depois a expressão comportamental do eu biográfico. Certo? O que é que nós temos que fazer? Ganhar mais clareza nesta visão, aula após aula, aula após aula, aula após aula, ganhar mais clareza, porque as dúvidas às vezes vão surgindo e o ego não quer abrir mão do controlo.
Quero continuar a pensar, não, eu sou o Paulo, professor de Vedanta, ou cada um tem o seu filme, não é? E na medida em que o ego quer tomar rédeas da vida, não é? Há uma resistência à visão. Estão comigo? Há uma resistência à visão. Não, isto não pode ser assim. E depois, claro, o conhecimento já está lá. E não, mas é assim. Porquê que eu perdi a clareza? Ainda ontem eu estava a ver a coisa tão bem. Quem se identifica com isso? Eu. Ainda ontem eu estava a ver a coisa tão bem e parece que agora está diferente, não é? Porque esta pessoa biográfica, ela vai querer tomar conta. Porquê? Porque ao mesmo tempo que dá uma liberdade imensa, abrir mão do controlo, não é? Há uma falsa segurança no controlo. Há uma falsa segurança no controlo. Então o ego vive da falsa de segurança. Estão a ver? Quer controlar. E a visão que nos diz é que tu és o todo. Deixa as coisas acontecerem, não é? E então houve vários insights, não é? Outro muito forte foi quando eu fui para Londres fazer um curso de yoga com David Swenson. Era um curso para ensinar Ashtanga Yoga, não é? Eu fui lá fazer um curso de, 11 dias ou 15, e estava numa fase da minha vida, aquela fase onde eu meditava 2 horas, e onde a minha vida pairava à volta da meditação, do yoga e assim. E com alguma ajuda de ervas medicinais, alucinogénicas não, ervas medicinais, adaptogénicos e assim. É uma coisa que me fascina muito, não é? Até porque eu sou o Mula Nakshatra, não é? Então, as ervas, as raízes fascinam-me muito. E lá, nesse retiro, eu estava a praticar yoga num quartinho do hotel que era mínimo, quase não dava para praticar, mas eu praticava o meu yoga antes do curso. Então, eu levantava-me cedo, muito antes de nascer o sol. Fazia as minhas práticas todas, os meus rituais, os meus mantras todos, os meus pranayamas, a prática de yoga, e depois ia para o curso. Não é? Tomava um pequeno almoço e ia para o curso. E numa dessas práticas eu estava a meditar, estava a fazer o Gayatri Mantra, e o sol dispara na minha janela. E ele abençoou-me, assim, foi assim uma experiência muito, muito de conexão universal com toda a gente, de amor. Eu parecia um bobo a tomar um pequeno almoço, um bobo em estar no metro. Deviam-me ter tirado fotografias naquela altura. Depois entrei para a sala e com a prática, e aquilo começou a desvanecer, e eu tive que interagir com as pessoas, porque era em grupo, não é? Estávamos 2 a 2, e depois com a prática a coisa começou a desvanecer. Então esse foi outro momento, assim, onde o ensinamento cai, não é? E tu sentes mesmo não é? Que somos todos um, não é? Depois, nesse ano, fui para Rishikesh outra vez, aprender com o Swamiji, também, estava a fazer yoga de manhã, acordar mais cedo toda a gente, às 4 da manhã, e para estar às 5 e tal em Ramjula, onde eu tinha aulas com uma professora, para depois voltar e ter aulas às 8 com o Swamiji. Estavam a ver a minha rotina, não é? Então era assim, era puxar ao máximo a coisa, não é? E lá, nessas aulas do Swamiji, também houve muita clareza. Tudo isso associado às experiências energéticas que as pessoas falam no yoga, não é? Então as coisas estavam sempre muito juntas, não é? E na meditação profunda, quando eu digo profunda, meditação é meditação, mas pronto, essas experiências energéticas acompanharam sempre esse processo, não é? Eu fui falar com o Swamiji depois, nessa vez, sim, Swamiji, às vezes a meditação já não é como era, eu sinto muita energia durante a meditação, às vezes torna-se difícil não ligar a isso, e ele deu-me um conselho que ainda hoje mantém, disse assim, não ligues a isso, faz parte do processo e medita como se nada fosse. E é o que eu faço hoje em dia, eu não procuro que haja mais sensações, isto e aquilo, elas acontecem e é assim que acontecem. Na altura eu também já ensinava Vedanta, portanto, antes de ir para ainda eu já ensinava Vedanta. Não é? Já tinha ensinado Tattva Bodha, Upadesha Saram, já estudava há muitos anos, já estudava sânscrito, não é? Então sempre foi uma vida muito intensa. Não é? E ensinar o Tattva Bodha também foi um momento muito bonito para mim,
que foi mesmo antes de ir para a Índia. Ensinei o Tattva Bodha parou em setembro, em agosto foi férias, depois voltamos, não, parou em julho, depois voltamos em agosto, em setembro, e eu ensinei o Padeshasaram. E quando eu ensinei a primeira vez yoga, ensinei com as bênçãos do Swamiji, eu fui pedir-lhe para ensinar, ele deu-me as bênçãos, a mensagem está num livro que eu tenho lá em cima, e todo o dinheiro que eu ganhava, todo, ao longo dos meses todos, eu doei para pessoas que precisavam. Eu não tirei um tusto daquele dinheiro. Não é? E isso, cosmicamente, foi muito bom para mim também. Porque os devas, não é? As deidades, elas vêm dar força quando nós damos força, não é? Como podem ver, não é? Não é? As coisas, quando vamos no caminho espiritual, às vezes temos testes, tudo bloqueia, são testes fortes, para ver se a pessoa continua, e depois temos períodos de grande sincronicidade. E depois, novamente, ali bloqueios brutais, em que a pessoa parece que nada anda, não é? E surgem questões internas que a pessoa tem que resolver. E depois outra vez sincronicidade, não é? E é isso. Então esse foi um momento também muito, muito bom para mim. Lembro-me de ir passear os cães, estava a chover torrencialmente, e tinha acabado de dar uma aula de Vedanta, e não é que parecia que eu me ensinei a mim mesmo nessa aula de Vedanta e ganhei muita clareza com aquela aula. Acontece, não é? Com todos, quando nós ensinamos, nós próprios ganhamos mais clareza. Isso estava a acontecer comigo. E quando eu fui passear os meus cães, o Lucky e Kikas, não é? Que estão com o meu irmão, estava a chover, eu estava à chuva, e foi assim uma conexão imensa com tudo, não é? Assim, a vitalidade, expressa máxima desse conhecimento. Quando eu fui para a Índia, foi muito bom porque parte do meu lado sombra estava encravado nessa mentalidade do yoga, que é a mentalidade Shanti Shanti. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, tens problemas? Não, sou yogi, está tudo bem, eu não sofro, é sempre alegria. E eu estava um bocado nesse registro, que isto, não é, não é, com o caminho espiritual a pessoa está sempre bem. Então foi muito bom, porquê? Porque coisas que estavam lá gravadas no meu subconsciente precisavam de sair. Então, o primeiro ano do curso foi um ano de contemplação, vamos dizer assim. Muita aprendizagem, mas também é isto, que bom, estou aqui a contemplar, ok, vamos assimilar isto. O segundo ano foi um ano em que realmente coincidiu com Sadhu Sati, em que essas coisas todas difíceis da vida começaram a surgir. E o monstro, não é, vamos dizer assim, essa pessoa, não é, horrorosa que vive dentro de cada um, não é? Ela teve espaço para sair, e ela só começa a sair quando a pessoa começa a ganhar a visão. Quando a pessoa começa a descobrir que é só esse monstrinho, ele começa a sair. E eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, com o meu professor, com tudo, e foi um tumulto. É aquilo que é chamado, eles chamam a noite, não é? Da espiritualidade. Não sei se já ouviram falar, não é? Que há a noite. Quem já ouviu falar disso? Não é? A noite da espiritualidade, não é? Que é quando realmente a pessoa mergulha no escuro, é sombrio, não é? A pessoa questiona, mas então, porque a mim? Isso significa que ainda havia ali muito eu biográfico, não é? Muita identificação com o seu biográfico, apesar da visão estar lá. Ainda há esse comportamento habitual, enraizado, a querer tomar conta do comportamento, não é? A querer falsificar reações e comportamentos quando nós estamos com a pessoa. A querer agradar aos demais. Estão a ver? Ainda havia muito daquilo que bloqueava a espontaneidade natural, que é aquilo que as pessoas devem ser espontâneas e ao mesmo tempo suaves. Isso é difícil de fazer. É difícil, não é fácil, mas é um trabalho para toda a vida, não é? Então foi bom. Então, o primeiro ano foi assim, o segundo ano o segundo ano e o terceiro foram muito assim, mas depois não é, havia sempre essa certeza do que eu era, não é? E essa certeza do que eu era
ela foi sendo enraizada, foi lutando contra a outra coisa que estava sendo enraizada, não é? Então o processo continua. O processo de autoconhecimento continua sempre. Uma vez que descobres o que tu és, então é enraizar um sem enraizar o outro. E é um processo que precisa da vida. Precisa da vida, da interação com as pessoas. Para quê? Para que essa luz ilumine todas as áreas. Estou a entender? Estás a entender? Então não podemos dizer assim, o processo chegou ao fim. Não é? O conhecimento chega ao fim. Tu és Brahman, ponto. Agora, esse conhecimento servir o dia-a-dia, servir a pessoa biográfica funcional que tu és o melhor que pode, para que essa pessoa biográfica se agarre ao conhecimento e não à ignorância, esse processo continua. Estão a entender? E há um momento em que não há mais necessidade da pessoa forçar esse processo de assimilação. Estão a entender? A mente habituou-se a contemplar de tal maneira o absoluto que o processo de contemplação acontece espontaneamente dentro da mente. Isso não significa que a expressão de cada um na vida tenha chegado ao fim. Do género, agora o meu comportamento é sempre o ideal, eu não preciso de evoluir em termos comportamentais, em termos de pensamento. Não, a evolução continua. O Swamiji Dayananda, aos 80 anos, ele disse assim numa aula, porque lhe perguntaram, Swamiji, porquê que espera tanto entre palavras? Porque ele já chegava assim, vinha uma palavra, e ele não queria dizer essa palavra, então parava, ficava à espera de outra. Essa outra também ele não queria dizer, então ele parava. E só dizia aquela palavra que ele aprovava. Então ele diz assim, porque a disciplina da palavra é uma coisa que eu ainda quero fazer. E com 80 anos ele ainda tinha esse cuidado de disciplinar o discurso para não ferir, para ser mais correto, para ser mais verdadeiro, etc, etc. Então vejam, é o exemplo. E o Swamiji era um ponto de realidade, ou seja, queres ver como é que é uma pessoa destas? Então o Swamiji é o exemplo perfeito para ver como é que é uma pessoa dessas. É o exemplo perfeito. E quem conviveu com ele, na forma como ele interagia com as pessoas, via isso claramente. Ele era capaz de dizer a maior verdade, que eu dizia assim, eu nunca diria uma coisa dessas a alguém, e ele dizia, mas com uma forma muito relaxada, como se fosse uma criança. Sabes, quando a criança diz assim, papá, olha, muito obrigado por me levares à escola. E o pai todo contente, que bom. E diz ela assim, mas eu gosto mais que seja a mãe a levar-me. Estão a ver? E não fiquem tristes se não conhecerem o Swamiji, há muitos vídeos, há muita coisa aí. Tá, então, não tenham saudades, ele continua aí. Tá? Tá. Então é isso, não é? E é assim que ele convivia, espontaneamente, não é? E de forma muito boa, muito... E depois, quando eu voltei, o curso acabou, é um momento de transição muito difícil. O momento de transição é sempre um momento em que o ego se tenta agarrar a tudo, porque deixamos uma cultura, vimos para outra. Os meus alunos de yoga, os meus terapeutas, os meus pacientes de acupuntura, quer dizer, saiu tudo. Eu até me lembro de ter mandado um e-mail para todos os meus contactos, por favor não me contactem que eu estou em retiro. Não sei quem é que recebeu esse e-mail, mas não deve ter sido agradável. Mas foi assim, não me contatem que eu estou em retiro, não quero saber de ninguém, não é? Pronto, quando eu cheguei, também ninguém quis saber de mim. Foi um bocado duro, não é? Então, mas eu já vinha com essa capacidade de lidar com as pessoas não gostarem de nós, mostrarem que não gostam de nós, com tudo isso, não é? E depois foi um encontrar o lugar desta pessoa biográfica aqui no Ocidente e seguir em frente e seguir o meu caminho
corrigindo-me quando não estou certo, permitindo-me também que me corrijam quando eu não estou certo e tentar continuar a polir as angularidades da minha personalidade, que ainda continuam a ser angularidades. E eu penso que é esta espontaneidade e vulnerabilidade e humildade que são a característica de uma pessoa que vive bem com o que tem. Corpo, mente, personalidade. É isto que está aqui agora, eu não consigo dar mais. Eu também não quero dar mais. Ou quero dar mais, mas não é uma obsessão para mim. Não me faz sofrer se eu não conseguir dar mais do que o que dou. E sigo caminhando com as minhas práticas, com aquilo que aprendi dos meus mestres e com aquilo que eles... E os insights são constantes, são... Não é? É uma vida dedicada a isto, não é? Foi a vida que eu escolhi, não me vejo a viver de outra vida e o crescimento continua, não é? Porque eu sou um ser humano. Agora, as minhas dúvidas, todas, sobre o que eu sou, dissiparam-se completamente. Eu acho que é isso que os alunos aprendem nas minhas aulas. Tudo o que eles dizem é clareza. O professor tem muita clareza quando explica as coisas. Estão comigo ou não? Sim. Pronto. Se a pessoa não tem clareza na visão, não consegue pôr cá para fora essa clareza. E é isso, eu acho que isso foi a coisa mais importante que eu herdei do Swamiji, foi essa clareza, não é? A capacidade, e é algo que me estimula muito. O gosto pela linguagem e a capacidade de linguisticamente exprimir ideias complexas de uma forma simples que toda a gente possa entender. E que eu chego ao fim da aula e sinto assim, puxa, hoje aqui o dom do discurso tomou conta e o conhecimento fluiu nesta jangada que é o dom do discurso e que Saraswati e Dakshinamurti estejam presentes para eu fluir. Faço a minha parte, gosto de literatura, gosto de ler, gosto de mergulhar mais fundo na inteligência linguística, porque essa é a minha ferramenta de trabalho, são as palavras, não é? E então tenho como ídolo o Swamiji, na habilidade que ele tinha de comunicação e com muita humildade estou aos pés dele, como vocês veem, a tentar não é, passar este conhecimento que abençoou definitivamente a minha vida, não é? Então o que eu posso dizer é, as minhas dúvidas estão todas esclarecidas. Tá? Então é o que eu posso dizer, não é? Que bom.